Boas-vindas à nossa análise de hoje. O nosso objetivo aqui é mergulhar fundo nos segredos moleculares e nas maravilhas da engenharia de um material que está na frente dos nossos olhos o tempo todo, literalmente, mas que quase ninguém enxerga de verdade: o vidro. Para entender como a areia comum se transforma nessa tecnologia toda, a gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, a natureza do vidro. Depois, o mito do vidro líquido. Em terceiro, o cristal e sua ilusão brilhante. Quarto, o vidro temperado e a força térmica. E, por fim, o vidro laminado e sua segurança em camadas. Então, vamos direto para o ponto 1, a natureza do vidro. Afinal, o que é isso que a gente passa a vida olhando através? É o seguinte, rola um paradoxo que dá um verdadeiro nó na cabeça de muita gente há muito tempo. Pensa comigo, o vidro é um sólido ou um líquido? Porque lá no fundo, no nível atômico, ele tem as mesmas características de um líquido super resfriado, mas na prática, no dia a dia, ele não se comporta exatamente como um sólido. Bom, a ciência tem uma resposta definitiva para acabar com essa dúvida, e ela é fascinante. O vidro é um sólido amorfo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, durante aquele resfriamento rapidão do estado líquido, os átomos dele simplesmente congelam numa verdadeira bagunça, num estado desordenado, antes que tenham tempo de formar uma rede cristalina, periódica e perfeitinha. Ou seja, ele não tem ordem simétrica, mas entrega toda a resistência mecânica de um sólido de verdade. Beleza? Avançando para o ponto 2. Vamos desmascarar de vez aquela famosa lenda das janelas de catedrais. Sabe aquela história clássica que circulava muito nos anos 80, de que a gravidade faz os vitrais de catedrais antigas derreterem e escorrerem bem devagarzinho para baixo com o passar dos séculos? Muita gente acreditava piamente nisso. A justificativa parecia fazer todo sentido visual. Afinal, as bases dessas janelas antigas são, de fato, notavelmente mais grossas. Mas aí vem a matemática e acaba com a festa. O pesquisador Edgar Zanotto fez um cálculo simplesmente impressionante provando o contrário. A matemática mostra que, em temperatura ambiente, levaria mais de 2 nonilhões de anos para o vidro fluir, de forma que a gente conseguisse perceber. Isso é um número 10 elevado à 23ª potência. É muito mais tempo do que a própria existência do nosso universo. Aquela base mais grossa lá na catedral era só uma limitação das técnicas antigas de fabricação mesmo, nada de vidro derretendo. E já que tocamos em mitos, vamos para o nosso terceiro ponto: o cristal. A ilusão brilhante que, na verdade, não é bem um cristal. Olha só que curioso, o chamado cristal comercial, aquele das taças caras, é basicamente um vidro de altíssima qualidade misturado com até 25% de óxido de chumbo. E por que eles colocam o chumbo lá dentro? Tem um propósito químico super específico: aumentar de forma muito drástica a densidade da peça e a forma como a luz se espalha dentro dela. Então, apesar de o marketing vender isso como cristal, comparar os dois materiais revela a realidade. Ele não possui estrutura cristalina nenhuma. O material continua sendo um sólido completamente amorfo, exatamente como o vidro comum da sua janela, que, inclusive, tem um som bem mais abafado. A grande sacada é que o chumbo o deixa incrivelmente denso, perfeito para um polimento extremo e, claro, famosíssimo por produzir aquele som lindo, acústico e ressonante que a gente ouve na hora de fazer um brinde. É literalmente uma ilusão no nome, mas uma baita maravilha da manipulação química. Saindo da beleza artística, a gente entra na engenharia bruta. Ponto número 4. O vidro temperado. A técnica de fazer o vidro dobrar e quebrar com segurança. O processo de têmpera é um negócio insano. Funciona assim. Primeiro, você aquece o vidro comum até ele passar um pouco da sua temperatura de transição, quase derretendo. Aí, imediatamente, bam! Dá um choque térmico com jatos de ar-fio sob uma pressão altíssima. Isso faz com que a casca externa do vidro solidifique num piscar de olhos, enquanto o miolo dele continua meio pastoso. Quando tudo esfria de vez, o vidro aprisiona dentro dele um estado interno surreal de tensão e compressão simultâneas. É isso que dá a ele aquela resistência estrutural absurda. Para vocês terem uma ideia visual dessa força, num teste de queda, se a gente soltar uma bola de aço de 1 quilo, de uma altura de apenas 30 centímetros, o vidro comum quebra na hora. Mas o vidro temperado aguenta a porrada dessa mesma bola caindo de 2 metros de altura. Surreal, né? Só que tem um porém. Essa rigidez extrema significa que não dá para cortar nem furar a peça depois de pronta. Se a tensão da superfície sofrer qualquer arranhão mais profundo, o vidro estilhaça instantaneamente em milhares de pedacinhos minúsculos. É um mecanismo de defesa projetado para ser menos cortante, salvando a vida da gente em caso de acidentes no box do banheiro ou no carro.
E falando em proteção, chegamos ao nosso quinto e último ponto: o vidro laminado, a nossa segurança em camadas, que acabou nascendo como um guarda-costas totalmente acidental. O mais louco é que isso tudo começou por pura sorte. Lá em 1903, o químico francês Edouard Benedictus deixou cair um frasco de vidro que estava revestido de plástico no laboratório. E a surpresa? O vidro não espalhou os estilhaços. A partir desse acidente, a invenção evoluiu para salvar vidas nas máscaras de gás da Primeira Guerra Mundial, até chegar à onipresença de hoje nos nossos para-brisas e claraboias. A genialidade do vidro laminado é simples, ele é um verdadeiro sanduíche. São duas placas de vidro coladas por uma camada intermediária de uma resina plástica super forte, o PVB. E os benefícios dessa resina vão muito além de simplesmente manter os cacos colados no formato de uma teia de aranha na hora do impacto. O laminado ganha superpoderes extras. A película de plástico bloqueia incríveis 99% dos raios ultravioleta prejudiciais e ainda funciona como um isolante acústico espetacular. Ele basicamente transforma uma janela comum num escudo protetor completo contra som, luz nociva e impacto. Para fechar essa nossa análise de hoje, vale a pena dar um passo para trás e observar a pegada ambiental desse verdadeiro metamorfo invisível. O vidro é uma substância cujo tempo de degradação na natureza é completamente indeterminado. Ele pode durar literalmente uma eternidade. Só que ele tem uma qualidade muito rara. Ele pode renascer infinitas vezes, ser 100% reciclado, sem perder absolutamente nada da sua qualidade. Como a produção do zero consome uma energia extrema e emite muitos gases de efeito estufa, reciclar não é só uma opção legal, é uma necessidade urgente. Então, fica aqui a nossa reflexão final. Se a gente tem nas mãos um material que dura para sempre na natureza, não já passou da hora da gente garantir que ele tenha um ciclo de vida prático e infinitamente renovável nas nossas cidades? Como a gente pode valorizar mais aquilo que protege o nosso dia a dia, mesmo sendo invisível aos nossos olhos? Um grande abraço e até a próxima!